partir desse momento, está sendo gravado. Muito bom dia a cada um dos senhores empreendedores brasileiros. Hoje é dia 20 de novembro de 2021, sábado. Agora são 9h05. Estamos iniciando a nossa 11ª reunião virtual de estudos de filosofia, hoje com o tema Estabelecer Metas Elevadas. Bom dia a todos mais uma vez. A dona Fumiko Yoneta, de Goiânia, Rosvada, de Mogi das Cruzes, Mário Pinhão, lá de Minas, de Pilar do Sul, Bruno Katayama, Donizete Fogaça também, o Daniel, Joel, a Ana Lúcia Confecções, Dona Yasuko Yamaguchi, da Tessin Suzano, a psicóloga Paula e seu Éder agora é de Suzano, né? Para embalagens representando. Vou falar daqui a pouco. Ok. Embraf, Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial 8. Expandindo a divulgação da filosofia empresarial como ferramenta de administração para empreendedores brasileiros. Agora são 9h07, sejam todos bem-vindos ao estudo de filosofia. Eu sou Paulo Seiji, ao lado do senhor Minoru Takano, somos os coordenadores das reuniões de estudos de filosofia empresarial, grupo em português, do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, que é a sucessora da Associação Seiwajuku do Brasil, representado pelo senhor Katsuhide Itagaki, que eu acho que ele está de viagem no Japão. Bom dia, Joel, seja bem-vindo. Eduardo Shiromo acabou de entrar. Buscar a felicidade material e espiritual de todos os funcionários. Este é o lema da Kyocera, desde o início, e tem norteado seu objetivo durante esses 62 anos da Kyocera. Existem muitas empresas que copiam esta frase para ajudar na definição de seus objetivos. A palavra filosofia vem do grego philo, que significa amor, e sofia, que significa sabedoria. Portanto, estudar filosofia é estudar amor e sabedoria. Algumas pessoas perguntam, por que estudar filosofia? E aí vai algumas respostas aqui do Google. Estudar filosofia aumenta o poder de reflexão, melhora a criatividade, aguça a lógica, aprende a pensar por conta própria, isso é muito importante nos dias de hoje, passa a ler criticamente, a escrever melhor e uma oratória autêntica. Então, o recado de hoje é colocar em prática aquilo que aprendeis, encurtar a distância entre o discurso e a ação. O que falai, fazei. Aprendemos com a mente e praticamos com o corpo. O que a cabeça sabe só tem valor quando aparece na atitude. Falar é bonito, né? Bom dia a todos. Bom dia. Vamos para o aviso. Hoje à noite, a partir das 21 horas, o senhor Francisco Mitio, da Minami Indústria de Aparelhos para a Lavoura, da Biritiba Mirim, São Paulo, fará sua segunda apresentação da palestra Minha Vida na Minami e a Filosofia Inamori, para o grupo de estudos de Califórnia, a Seishinjuku de Califórnia, no evento que se realizará em Los Angeles, com a participação simultânea dos membros do Japão, Estados Unidos e do Brasil. Isso é em japonês. Em outubro, mês passado, Mitio participou daquele encontro internacional de filosofia empresarial realizada em Tóquio. Eu assisti essa palestra em setembro, na versão beta, e fiquei profundamente tocado pelas palavras do senhor Mitio. Com sua simplicidade, ele consegue transmitir emoção, alcançando o coração e a alma das pessoas. Foi o que eu senti. Por isso, eu reiterei naquele dia mesmo o convite para ele nos presentear na versão em português
na nossa reunião de encerramento do ano. Portanto, no dia 18 de dezembro, último do ano, teremos a palestra especial Minha Vida na Minami e a Filosofia Inamori, com o senhor Francisco Michio Hijioka. Não percam esse evento de dezembro. O tema de hoje, estabelecer metas elevadas, está na página 67 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios, para quem acompanha pelo livro, né? E o livro, a partir desta reunião, vou dizer, faça uma doação para o Instituto e ganhe um livro. Para maiores informações, entrar em contato pelo e-mail imbraf.p@gmail.com. Mais um item aqui sobre o canal do Imbraf no YouTube, alcançou 4.227 visualizações, com 44 inscritos atualizados hoje. Agora, qualquer empreendedor pode acessar os vídeos pela internet e usar estes vídeos para formar os grupos de estudos de filosofia em suas empresas. Sobre a implantação da filosofia nas empresas. Para maiores informações sobre como implantar filosofia nas empresas, o passo a passo para quem pretende iniciar, entre em contato também pelo e-mail imbraf.p@gmail.com. Na última reunião do comitê organizadora do Instituto Brasileiro de Filosofia, realizada no dia 9 de novembro, portanto, na semana retrasada, ficou aprovado para dar início na formalização do Instituto. Os avisos são estes hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode se manifestar a qualquer momento. Também podem enviar sugestões e críticas pelo e-mail do Instituto, imbraf.p@gmail.com. Os avisos de hoje são só estes. E não tendo manifestação contrária, podemos entrar no tema de hoje propriamente dito. Agora são 9h13. Vamos assistir o vídeo Estabelecer Metas Elevadas, em palestra proferida pelo Kazuo Inamori em 1999, na reunião da Seiwajuku de Osaka, na região de Kansai, no Japão. Este vídeo tem 10 minutos. Estabelecer metas elevadas. No início, a Kyocera funcionava como um espaço alugado. Na época em que a empresa mal comportava 100 funcionários, declarávamos a globalização da Kyocera, ou seja, que nos tornaríamos uma empresa de âmbito mundial. Embora minúscula como empresa, possuíamos um enfoque globalizado com meta elevada e grandiosa. As pessoas que concebem grandes metas conseguem grandes resultados. Do contrário, o resultado para pequenas metas é de acordo com o que foi concebido. Se estabelecermos uma grande meta, certamente iremos concentrar toda a nossa energia nessa direção. Essa é a chave do sucesso. É exatamente com o estabelecimento de grandes metas e altas aspirações que conseguiremos realizar trabalhos grandiosos antes inimagináveis. A Kyocera iniciou as suas atividades num galpão alugado, localizado no bairro de Kyoto. Nessa época, com um número de funcionários que ainda não chegava a 100, mesmo assim falava-se com frequência. Hoje, a Kyocera funciona nesta fábrica de madeira, alugada, causando-lhes muito incômodo. Entretanto, a minha meta é fazê-la uma empresa reconhecida internacionalmente. A primeira meta é fazer dessa empresa a número 1 do bairro de Haramachi, e em seguida do distrito de Shokyuku, depois da cidade de Kyoto. A etapa seguinte é torná-la a primeira do Japão e depois a do mundo. Certo dia, proferindo esse discurso, percebi que havia uma empresa chamada Mecânica e Ferramentaria Kyoto na esquina onde se virou da rua perto da nossa fábrica. Ali se produziam ferramentas gerais para indústrias automobilísticas, que na época, em meados de 1955, despontavam e cresciam com muita velocidade. A cada unidade de automóvel vendida, acompanhava uma caixa de ferramenta. Para vender um carro, acompanhava todas as ferramentas. Por isso, essa empresa sempre trabalhava a todo vapor. Ouvia-se dia e noite o som do martelar do ferro em brasa no processo de modelagem de diversos tipos de ferramentas.
No meio da estreita cidade de Kyoto, o martelo fazia um som bem alto e se viam faíscas soltar por todos os lados. Eu passava em frente a essa empresa antes de chegar à minha, e assim sempre pensava, a Kyocera também precisa se esforçar para ser assim. Depois do expediente, passava novamente por ela e via que ainda trabalhavam. Essa empresa está se movendo desde cedo e à noite até tarde. Seremos a número 1 do bairro de Haramachi, falando isso para os funcionários e logo olhando ao lado essa fábrica emitindo um barulho ensurdecedor. Ultrapassar essa empresa não será fácil. Será que conseguirei até o final da minha vida? Assim pensando, então, olhando ao lado desta fábrica da qual eu tanto falava, parecia ser uma hipocrisia. Falava muito mais de número 1 do distrito e depois de Kyoto. Dentro do distrito tem uma fábrica que se chama Shimatsu, que produz instrumento de medição e aparelho de raio-x. Havia muita maquinaria Shimatsu no laboratório da minha universidade. Há empresas no mesmo distrito que fazem tais instrumentos de medição de alto padrão. Para que nos tornássemos a primeira desse distrito, teríamos também que ultrapassar a Shimatsu. Na época, achava que era um sonho muito distante, mas continuei a dizer, seremos um dia a empresa número 1 do mundo. Eu mesmo achava ser uma hipocrisia. Então acho que os funcionários que ouviam ainda mais. Apesar de continuar com o discurso de a empresa ser um dia a primeira do mundo, um sonho que parecia inalcançável, mantive os pés no chão. Embora eu esteja dizendo algo que parece ser tão vazio e estúpido, mas não tentei persegui-lo. Ao dizer esse tipo de coisa, parece ser Dom Quixote. Ao mesmo tempo, tinha sentimento frio. Falava com seriedade, mas não corria olhando isso. Eu corria só por um dia. É interessante, não é? Quando se corre olhando somente para cima, há o risco de levar um tombo. Pode enfiar os pés numa vala, ou até mesmo de ser atropelado. No entanto, ao dizer isso aos funcionários, pensando que é tão vago, mas ao mesmo tempo acreditando nisso, eu digo porque acho que você pensa do fundo do seu coração que é algo como estúpido, não deve falar isso. Como digo todos os dias, pois quero fazê-lo, mas não fui perseguido como um idiota. Tínhamos que encarar a realidade. Essa realidade era chegar à empresa mais cedo do que todos e concluir o trabalho pendente do dia anterior. Em seguida, trabalhar ao máximo para atender ao pedido recebido e honrar o compromisso. Portanto, não havia tempo de folga para pensar no amanhã. Vivíamos cada dia nos empenhando ao máximo. Quando possível, pensava-se na programação de uma empresa, ou, dependendo do caso, até de um mês adiante. Mas, na maioria das vezes, o máximo que podíamos fazer era viver cada dia com muito afinco. No entanto, sendo assim, uma empresa não se torna maior. Deveria ter estratégia de longo prazo. Deveria ter pelo menos o plano de cerca de um mês ou cerca de um ano. E também a tática de todos os dias e da semana são necessárias. Muitos consultores diziam que não há como uma empresa que pensa somente na tarefa do dia a dia deve ter uma estratégia de longo tempo. Quando ouvia isso, achava coerente, porém, na realidade, era necessário trabalhar todos os dias, desde cedo até a noite, e ao encerrar o expediente, todos estavam exaustos. Não havia condições para pensar em algo a longo prazo. Mas eu dizia o seguinte, cujo conteúdo também está escrito na Caderneta de Filosofia Kyocera. Quando empenhamos o máximo para viver o dia de hoje, naturalmente avistaremos o dia de amanhã. Se fizermos o mesmo no dia de amanhã, vamos visualizar a semana. Se vivermos com afinco essa semana, teremos a visão do mês. Desta maneira, teremos a visão do próximo ano e assim sucessivamente. O melhor é que se consegue visualizar naturalmente, sem que nos esforcemos para tanto. O mais importante, portanto, é vivermos intensamente a cada momento, empenhando todo o nosso esforço. Foi uma desculpa naquele momento de muita agonia que vivia, enfrentando uma situação difícil da época, pois era unânime a opinião dos consultores de gestão empresarial sobre a necessidade de uma estratégia, de um plano para fazer crescer a empresa, e que teria também de traçar uma meta, e com base nesta, realizar o planejamento. Eu só dizia o objetivo, embora seja dito, não há contexto em nada. Na ocasião, faltava-me sabedoria, e por isso acabei dizendo a todos que avistaríamos o futuro se vivêssemos o dia a dia, empenhando todo o nosso esforço. Faltava traçar uma estratégia, um caminho que nos levasse até ela, pois era muito vago o que eu dizia, viver com afinco o dia a dia, para que com isso avistássemos o amanhã. Se fizermos o mesmo no dia de amanhã, visualizaremos a semana. Se fizermos com afinco essa semana, teremos a visão do mês. Assim falava. Entretanto, mesmo levando essa vida atarefada, não havia esquecido a nossa elevada meta de ser a empresa número 1 do bairro e um dia chegar à primeira do mundo.
Quando fazíamos festas de confraternização, depois de algumas doses de saquê, falava a todos que um dia seríamos a número 1 do mundo. Obviamente, com a ajuda do álcool, falava muito de grandes realizações, mas nem tudo era discurso sem fundamento, pois eu acreditava nisso. Quando ouvia uma ou duas vezes, não dava nenhum crédito, mas no caso dos meus funcionários que ouviam dezenas e centenas de vezes, passaram a pensar que talvez fosse possível. Certamente, se colocasse a meta a primeira do mundo, a diferença com a realidade seria tamanha que desmotivaria os funcionários, imaginando ser impossível de ser alcançada. Entretanto, como falava em empenhar o máximo no dia de hoje, eles ficavam mais aliviados e conseguiam trabalhar dando o máximo de si, sem pensar muito no futuro. O acúmulo desses dias de muito empenho erigiu a atual Kyocera. Há um advogado americano chamado Henry Coder, que publicou um livro chamado Staying Power. Ele é descendente de japonês e esse livro foi presenteado por ele há cerca de um mês. O Staying Power significa que a continuidade é poder. Quando eu trabalhava nos Estados Unidos, havia um advogado judeu chamado Stuart Rubitz. O Henry Coder arrumou um emprego no escritório do Stuart Rubitz e ele foi formado à advocacia na Universidade da Califórnia e depois atuava como especialista de relacionamento a patentes. Quando Henry Coder trabalhava com Stuart Rubitz, eu também frequentava e assim conhecemos com ele e escreveu um livro levando-me como exemplo. Como escreveu o livro baseado a meu respeito, me presenteou. Ainda não li tudo, apenas um terço. Mesmo assim, eu percebi uma coisa. Como foi dito agora, se traçar uma meta muito elevada faz perder o espírito competitivo dos funcionários pela enorme distância com a realidade em que se encontram. Por outro lado, mesmo trabalhando para realizar o máximo a cada dia, parece que essa meta está esquecida. Mas, não. Ela está no subconsciente. Embora tenhamos um objetivo final, mas para viver com o pensamento de que bastaria cumprir a tarefa do dia, fez com que continuassem o trabalho sem serem sufocados ou desmotivados por ela. Pois a maioria acaba por desistir daquela meta que traçou lá longe, assim que percebem que a velocidade dos seus passos é muito lenta. No meu caso, olhava somente o dia que estava à minha frente, quando se empenha num dia de trabalho. Assim, ao acumular esses dias de muito empenho durante 39 anos, apesar de avançar numa velocidade que parecia ser a de uma lagarta, quando percebemos, já havíamos atingido a meta de sermos a empresa número 1 do mundo. Há a seguinte frase: tanto um grande sucesso como um trabalho grandioso inicia-se com o acúmulo de modestos esforços no dia a dia. Acúmulo de modestos esforços e traçar uma meta elevada parecem contraditórios, mas não são. Ou melhor, mesmo que pareçam contraditórios, não devemos considerá-los assim. O importante é sempre traçar uma meta elevada e viver o dia a dia a passos firmes, olhando por onde pisa. Não se deve olhar somente para a meta traçada, pois quanto mais distante ela estiver, mais se sentirá a falta do seu preparo, o que poderá levar ao cansaço e à desistência. Porém, se for apenas um dia, conseguiremos e caminhar passo a passo com muita firmeza durante 39 anos. Isso fará com que você chegue a lugares antes inimagináveis. Hoje terminamos por aqui. Muito obrigado. Um comentário antes de mais nada. A palavra elevado, né, que ele fala, veja assim, ele tem dois significados. Elevado no sentido de alto, grande, né, metas elevadas, grandes metas. E um outro significado do elevado pode ser nobre, digno, metas dignas, metas nobres. Então, metas grandiosas e dignas. São, acho que, dois sentidos aí. Na página 70 do livro, Namori fala: certamente se colocasse a meta a primeira do mundo antes da a primeira do bairro, a diferença com a realidade seria tamanha que desmotivaria os funcionários. E na página 71, ele diz: traçar uma meta muito elevada faz perder o espírito competitivo dos funcionários pela enorme distância com a realidade em que se encontram. Então, todo o vídeo de hoje, ele explica bastante sobre a habilidade de obter o melhor de cada um, incentivando a meta de curto prazo, que seria entregar o trabalho do dia a dia,
mas ao mesmo tempo ele planta no subconsciente de todo mundo esse sonho, essa meta gigante que era sair de um bairro pequeno e alcançar a primeira do mundo. Claro que é um caso completamente diferenciado, né? Pessoas comuns como nós tentar imitar é uma loucura isso. Mas não é questão de imitar, eu acho, é questão de a gente ter como referência e aprender com o grande empresário como é que ele pensa e como a habilidade com que ele consegue o melhor de cada um, né? Para quem acompanha pelo livro, não sei se perceberam, né, no livro, a gravação ele vai até a página 71. Os textos que estão no livro, na página 72, 73 e 74, estão fora da gravação. Então, agora, acho que eu vou passar a palavra para o seu Takano fazer seus comentários. Takano-san, pode? Bom dia a todos. Obrigado aí pelas participações, né, de todos. E o Paulo acho que já explicou bem, resumidamente, a palestra do Dr. Inamori, proferida 22 anos atrás. O importante, acho que, de a gente aprender nessa palestra do Sr. Inamori é que quem está liderando tem que estar acreditando, né? Acreditando na meta elevada. É bem explicado aí a distância entre ser maior do mundo e maior do bairro, do local, né? Realmente é grande, mas sempre gostei muito da colocação do Dr. Inamori, quando ele fala que o importante é passo a passo, mas firme, sempre naquela direção que ele quer chegar. Então, uma grande caminhada começa com o primeiro passo, né? E ele fala, ao dar o primeiro passo a passo, você vislumbra maior ângulo, né? Maior visão do que vem para frente. Então, acho que esse é um ponto muito importante, não desanimar, né? Se fixa uma meta elevada lá no futuro, não esquecer isso, colocar na subconsciência e continuar aí passo a passo, não desanimar, nunca desistir, como o seu Inamori costuma falar, né? Eu acho que esse é um ponto. E lembrando que lembrando o professor Vicente Falcone, né? Ele fala que meta, né? Meta tem que ter três dimensões, né? O que vai fazer, esse é o objetivo da tarefa do dia a dia, o que vão fazer, quando vamos realizar isso e o valor, quantidade, o valor, né? Então, são três dimensões que nós temos que ter na mente quando falamos em metas, né? Então, quando fala, bom, vamos ser primeiro do mundo, para mim parece mais assim, objetivo lá no futuro, e meta é o do dia a dia, né? Para o caminho que vamos alcançar no nosso dia a dia. Então, acho que esse é um ponto que acho que a gente não pode esquecer. A meta tem que ter o que vão fazer, até quando, né? Até quando, e o valor, quantidade ou
em valores monetários. Esse é o comentário, Paulo. Hoje. Ok. Faz parte dos 12 princípios da administração, né, seu Takano? O primeiro Perfeito. fala é objetivo, né? Objetivo. E depois a meta, né? Segundo a meta. Certo. Ele diz que não dá para detalhar metas se não tiver grande objetivo. Certo, certo. Ele defende essa ordem, no caso, né? Sobre a questão da embalagem, hoje o Éder está aí representando uma empresa de embalagens, mas no mês passado eu estive numa empresa aqui perto, em Diadema, e como tantas outras empresas, estava sofrendo de embalagens, falta de embalagens, coisas simples no final do processo, né? Eles estavam falando que os produtos estavam prontos, mas estavam esperando a caixa de papelão chegar para poder entregar para o cliente. Olha só que situação, né? Isso depois que aumentou quantos por cento este e no ano passado, quanto que o papelão aumentou? Então, o Éder estava conversando com ele, agora está representando uma empresa de embalagem aí de Suzano mesmo, a Faro Embalagens, né, Éder? Então, nesse momento que o mercado está comprador, né? Como é que é estabelecer meta para o ano novo? Nós estamos já no novembro, né? Como é que vocês estão trabalhando? Pode falar um pouco para a gente sobre isso daí? E aproveita para falar um pouco sobre essa empresa aí. Agora, bom dia a todos. Obrigado. Vai. A Faro Embalagens, eu comecei a fazer a representação há pouco tempo, né? Só que eu já trabalho no ramo de embalagem há 13 anos. E é um ramo bem interessante, um ramo que me chama a atenção, eu gosto de trabalhar nesse setor, nesse segmento. Assim, eu vejo, nesse último ano, teve bastante dificuldade por conta da falta de matéria-prima, acho que para todos os setores faltou matéria-prima, mas para embalagem é uma situação bem delicada, porque você tem como o senhor disse, né, a empresa de Diadema está esperando embalagem, né, de papelão para poder expedir seus produtos, e é uma responsabilidade muito grande. E nisso, a organização, ela é um fator determinante para você não deixar o cliente sem receber as suas embalagens, né, que daí tem toda uma programação, e você tem que ficar muito atento à necessidade de cada cliente, à logística de cada cliente, para você não falhar, né? Porque se você falha, você compromete toda a cadeia das empresas, né? E quando eu recebi o convite da Faro Embalagens, eu tomei bastante cuidado para estar representando uma empresa de confiança, porque você tem muita empresa aí que oferece muitas coisas, promete e depois não cumpre, né? E principalmente como o mercado tá tendo muita demanda, então você tem que analisar o que você pode fazer realmente e prometer aquilo que você pode cumprir. E tem muitas empresas que só vai pegando demanda e depois, na hora que vai enxergar, não consegue atender ninguém direito. Está acontecendo muito isso. E antes de eu formar essa parceria com a Faro, eu fui conhecer a estrutura, fui conhecer a forma de pensar. O fundador é o seu Fábio Moribioc, a forma dele pensar, que é muito importante, a cabeça do presidente da empresa, como que ele está se preparando, e se não é uma pessoa que tem o pé no chão, e tem uma meta definida, um objetivo, você acaba trazendo uma consequência muito grave para o mercado. E o que eu me senti confortável é a forma da empresa pensar e se organizar para ter uma meta para ser cumprido para o ano que vem. O mercado ele tá comprador, ele está bem receptivo, mas o que me deixou confortável foi a estrutura de fábrica que está preparada para esse momento. Então, hoje, em vista de muitos empresários, vai falar assim, o Fábio, ele é maluco, né? Mas ele fez aquisição de maquinários e hoje ele opera com 50% da capacidade desses maquinários. Então, uma máquina, por exemplo, que tem a capacidade de fazer 5.000
caixas de papelão por hora, ela está rodando em 2.500 caixas por hora. Mas não é uma falta de planejamento, ele enxerga isso como a empresa dele está estruturada de forma que ele já está preparado para atender a demanda do mercado. Então, ele não tem preocupação com o maquinário. O que ele tem que administrar muito bem é a compra de matéria-prima, que é o ponto principal da empresa. Então, ele tem uma administração muito boa em relação à compra de matéria-prima. Maquinário, ele tem um maquinário suficiente para a demanda aí de aumentar a capacidade de imediato em 50%. E o objetivo dele maior, que ele pensa hoje, que é um dos fatores até que motiva bastante a gente tá no mercado representando a empresa, é que ele quer, a Faro, ela quer ser reconhecida pelos clientes, né, pelos fornecedores, pelos colaboradores, como uma empresa confiável no ramo de embalagem de papelão. Então, é uma filosofia, uma visão que deixa quem é da equipe comercial muito confortável para você estar trabalhando e formar parcerias sólidas, né? Que nesses 13 anos, que eu vejo muito são as empresas falando assim, vamos ampliar o faturamento, vamos ampliar as metas de vendas, né? Então, eles contratam um monte de representante ou um monte de vendedor, coloca em campo para trabalhar, e aí eles começam a trazer clientes. Só que daí, o que acontece? Muitas vezes a estrutura do apoio interno não comporta essa demanda externa dos vendedores, ou pior, a indústria, a fábrica não consegue produzir o suficiente. Aí começa a gerar uma série de problemas, né? E lá tem essa questão aí que a gente está com uma estrutura muito boa para atender essa demanda que tem hoje e que está por vir já nos próximos anos. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual a importância de você estar estudando filosofia em Namori já há vários anos, muitos anos, né? Na hora que você vai escolher uma empresa que você vai representar? Eu acho que você falou alguma coisa, mas o fato de você estudar filosofia ajuda e quanto nesse sentido? Ajuda bastante, porque tem coisas que a gente, antes de estudar filosofia, né, a gente sempre fica refletindo, né? Qual que era a minha visão antes de estudar a filosofia e agora que eu venho estudando filosofia nos últimos anos? Acho que o fator mais importante para uma tomada de decisão é saber como a empresa, o fundador, como ele pensa, né? Qual que é a forma de agir e pensar dele. Então, se você for trabalhar numa empresa que ela não tem uma forma de pensar, que pensa honestamente, que realmente está preocupado em fazer o melhor para os seus clientes e eu, como representante, se eu não tenho uma sintonia de pensamento que eu vejo que a empresa não pensa dessa forma, não tem como eu representar ela no mercado, porque eu não vou estar sendo honesto comigo mesmo, primeiramente, e com quem eu vou estar atendendo, né? Porque como que eu vou olhar nos olhos de uma pessoa que eu estou atendendo, e se eu mesmo não acredito na empresa que eu estou representando, ou se o pensamento não está alinhado com a filosofia da empresa. Então, o estudo de filosofia me deu uma visão de que tem que estar em sintonia tudo, né? O que o cliente espera da gente, o que a gente tem para oferecer para ele, e em contrapartida, a sintonia minha com a empresa que eu estou representando, porque se não tiver bem canalizado isso, acho que não funciona. Você não consegue representar alguém que você não concorda, né? Não. E eu tive vários convites, né, para trabalhar com outras empresas, né? Então, hoje eu quero limitar em duas, né, que nem eu tenho hoje. Eu tentei procurar um segmento de mercado alguns meses, né? Procurei bastante, não consegui formar parceria, conheci algumas empresas, mas a forma de pensar deles não está coerente àquilo que eu quero representar no mercado para os meus clientes, né? Então, a filosofia ajuda muito em você refletir nesses pontos, né? Ok. Obrigado. Obrigado. Gostaria de falar alguma coisa? Por favor, abra o microfone e esteja à vontade. Dona Yasuko, abriu o microfone? Sim. Bom dia, Paulo-san. Bom dia, Takano-san. Yasuko Tessin, tudo bem?
Aí, Não, eu só queria entender se o seu Éder, né, o E Agora, prazer em conhecê-lo, ele representa a empresa de Suzano, é isso? De embalagem que fica em Suzano? isso, aquela fábrica Tá de certo. embalagens, né, Eduardo? Fala embalagens. Tá bom. Deixei uma mensagem em particular e gostaria de conhecê-lo. Eu também fico em Suzano, nós somos uma metalúrgica, né? E aí, o contato, se não conseguir durante a reunião, o seu Paulo tem também. Sim, 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 Gostaria de conhecê-lo melhor, né? é. Tá certo. Bom, falando do tema, né? Essa frase que o doutorina Mori comentou aí no vídeo é uma frase que a gente, de tempos em tempos, também costuma falar, até realmente, porque eu acho que é uma das maiores frases de efeito para a motivação da equipe, né? E eu acho que isso o próprio fundador, né, da Tessim, né, que é o meu pai, ele fazia também nas reuniões, e realmente eu acho que ele sempre funcionou muito bem, né? A gente tentar ser número um, sim, queremos ser o número um, por exemplo, do município, né? Não é fácil, né? Suzano também tem muitas empresas. Mas ser número um em alguma coisa também acho que já é motivador, né? Claro, a cidade eu acho que pode incentivar isso ou não, mas e tem cidades que eu acho que vão crescendo muito, assim, até em função dos próprios governantes da cidade, né? E eu acho que a cidade de Suzano, acho que nos últimos 30, 40 anos, acabou sofrendo mais no sentido dela se tornar um pouquinho assim menor, vamos dizer assim, ela ser secundária ou ser, né, não fazer parte das principais cidades ali dentro da grande São Paulo e da região mais assim, voltada para leste, né? Uma cidade como Mogi das Cruzes, que é vizinha a Suzano, cresceu muito mais, né? Mas o prefeito atual é um prefeito que eu acho que até incentiva bastante as indústrias, né, a se promoverem, né, fazer uma parceria entre o governo e a indústria, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que motiva bastante e a gente vê até os próprios cidadãos, né, os munícipes, enfim, os nossos colaboradores mais animados ou mais desanimados, dependendo de quem governa a cidade, né? Então, mas assim, seja com contato com alguém da própria prefeitura ou de um sindicato, né, regional, né? Eles aqui acabam trazendo bastante informações que permitem, né, que a gente saiba no que a gente é bom, no que a gente não é, né? E tem a gente se preocupa bastante também com os colaboradores e uma coisa que eu acho que desde já uns 40 anos ou mais, né, a TCMEI que é líder e é sempre comentado, seja pelo sindicato até por algumas outras pessoas que representam a cidade, é a nossa cesta básica e benefícios, né? Porque a gente não dá uma cesta, a gente dá duas cestas. Dá uma cesta de comida e uma outra cesta de produtos de limpeza, né? E ainda dá uma bandeja de ovo, aí também compra de uma granja que fica em Suzano. Então, e isso já é tradição já há muito tempo, naquela época que as pessoas tinham mais dificuldades até de se alimentarem, de ter proteína na mesa, né, como meu pai dizia. Então, eu acho que daí para a gente sempre estar buscando, né, isso de ser o maior da cidade para ser o maior do estado, por exemplo, assim, ou do maior best in class que a gente fala, assim, que é o maior do ramo, né? E tentar sair um pouquinho aí até do Brasil, América Latina, para outros continentes, assim, também, né? Sonhar alto, mas eu acho que é muito importante isso, sim, sempre eleva a nossa alma. Obrigada. Obrigado, dona Yasco. Mais alguém ainda, né, sobre
tema é meta, mas a questão da embalagem, isso é uma coisa que está afetando todos os segmentos, né? Quem quiser falar também. Donizete Fogaça, o jurídico da Sim. LS. Bom dia, senhores. Por favor, fique à vontade. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Tranquilo, é uma satisfação em primeiro momento participar dessa conceituada reunião de filosofia da administração, né? Hoje o seu Hélio me convidou para participar da reunião, fazendo parte aí da MNS, que eu já integro aí há 13 anos, inclusive já atuei em vários segmentos, né? E hoje estou atuando aí nas questões jurídicas, né? Uma vez que uma das minhas formações que estão sendo concluídas já no primeiro semestre do próximo ano é o direito, além de administração, que eu já atuo já há alguns anos, né, de formação. E, enfim, estamos aí na luta também. Agradeço essa grande oportunidade e gostaria de deixar minha contribuição com base no estudo que nós já fazemos aí a longa data na MNS também. Com base em tudo aquilo que já foi dito, né, e para não ser muito prolixo nos conceitos, gostaria apenas de fazer uma abordagem com relação ao termo conceitual de meta, né? Que meta nada mais é que um objetivo com tempo determinado. E esse objetivo ele se consolida gradualmente mediante a cada decisão estratégica e ações concretas no dia a dia, né? É o subir a escada com um passo de cada vez. Para isso requer-se energia e paixão, persistência. Uma das características que nós temos aprendido aí, tanto como pessoas quanto profissionais, nesse período aí de pandemia da Covid-19, né? Que é algo dessas proporções, na nossa geração é algo inédito, pois a última pandemia de grandes proporções no mundo, nenhum de nós estava nascido ainda, né? Que foi aí na segunda década aí do século passado, que seria a resiliência, né? Eu creio que para a gente atingir as nossas metas, atingir o nosso objetivo, inclusive o Grupo MNS, que tem como missão, como visão aí, ser a melhor e a maior empresa distribuidora de FLV do Brasil, é saber se adaptar às circunstâncias e se adaptar de tal modo que ele se recupere e se recupere mais forte, né? Que nós sabemos que esse cenário da Covid aí nos últimos quase 2 anos foi uma situação bastante complicada para inúmeras empresas e diversos segmentos, né? O Grupo MNS, como atua no segmento de alimentos, ela não sofreu tanto quanto outras, né? Pois alimento continua sendo e será sempre essencial. Mas a gente sabe que muitas adaptações, adequações administrativas, estratégicas, comerciais, tiveram que ser adotadas para que a empresa não amargasse prejuízos, digamos assim, em vários aspectos da sua estrutura operacional logística, porque nós sabemos que realmente o impacto foi assim, estrondoso para todos, né? Por fim, gostaria de dizer que aquilo que me compete hoje de forma mais direta, que não basta nós trabalharmos somente, colocar nossa força, nossa energia, nossa paixão, se nós não estivermos atentos hoje a uma situação que o mercado está nos cobrando muito, que são obedecer às formalidades, né? Ou as compliances. Senão você corre o risco aí de construir um castelo sobre um monte de areia. Você pode trabalhar, você pode conseguir conquistar seus objetivos, mas se você não estiver alinhado aí com as formalidades do governo, da sociedade, as normas do comércio, você pode ter, de repente, um sucesso muito imediato, porém não duradouro. Então, eu creio que, apesar de todo o esforço que nós podemos e devemos empenhar para alcançar as nossas metas elevadas no sentido numérico, elevadas no sentido ético e moral, no sentido social, nós também precisamos observar essas compliances. Do contrário, como eu falei anteriormente, poderemos aí estar fadados ao insucesso a longo prazo. E toda empresa nasce para ser perpétua, né? E nós queremos, assim, continuar. A MNS já está aí com praticamente 27 anos, 28, quase na terceira década. Ela já passou por diversas fases. Essa fase, em particular, foi bastante atípica e difícil. Estamos superando com certa tranquilidade. Não que tenha sido fácil, mas creio que a experiência dos sócios administradores, do corpo comercial,
do corpo administrativo tem sido fundamental também para se atingir esses objetivos. Todo mundo com seus alicerces muito bem fincados aí na estrutura do grupo MNS para que ela consiga atingir os seus objetivos no curto, no médio e principalmente no longo prazo. Minha contribuição por hoje seria somente isso. Agradeço a todos. Tenham um ótimo dia. Obrigado, Donizete. Tem uma pessoa com a mão levantada, é Hélio Juge. Oi, muito bom dia para todos, tá? Assim, vou ser bastante rápido, né? Eu só gostaria, assim, se for pertinente ao assunto de hoje, né? Gostaria de saber a opinião de quem puder contribuir, né? Compartilhar a experiência comigo. Mas eu tenho lido, né? Alguns artigos, né, a respeito exatamente dessa questão da motivação, e assim, né, eu tenho encontrado algumas opiniões que versam sobre a motivação, que a motivação para ser sempre mantida em alta, ela deve priorizar a valorização do esforço do indivíduo, em detrimento da valorização do resultado que ele oferece, né? Que ele consegue produzir. Aí eu queria saber de vocês, né? Se na prática é assim que acontece, se isso realmente faz o sentido. Tá? Eu como sou inexperiente, ainda estou aprendendo muito com vocês, então, para mim é muito interessante saber a visão, né, de vocês que estão há mais tempo na prática, tá? Muito obrigado. Deixa eu fazer um comentário aí sobre o que você está falando, sobre valorizar o esforço e valorizar o desempenho, né? Tem um capítulo, tem um princípio do Inamori que ele diz que aquele que todos se esforçam, aquele que produz um lucro de 10 e aquele que produz um lucro de 1.000, ele remunera do mesmo jeito. Ele parte do pressuposto de que se eu pagar mais para aquele que gera 1.000 e pagar menos para aquele que gera 10, com o tempo, ele cria uma distorção e quebra todo o princípio moral e ético. Por quê? Porque você acaba tornando as pessoas monetaristas, né? Mesmo com todo o esforço, se você diferenciar o fator financeiro, ele acaba gerando essa distorção. Então, realmente, ele fala de valorizar o esforço de todos. E não é que não o desempenho sim também, mas quem tem alto desempenho, né, as amebas que têm alto desempenho, ele recebe aplausos, não dinheiro no bolso. O dinheiro no bolso é o mesmo de quem valoriza menos. Mas é perigoso o que eu estou falando, porque eu estou falando a minha interpretação. Pesquisa lá nos 78 princípios, que em algum deles ele acaba comentando. Em algum momento a gente vai se esbarrar nisso daí. O esforço de estudar é isso. Essa resposta está em algum lugar aí. Tá legal, obrigado. Daniel, você estava com a mão levantada aí. Bom dia a todos. Olha, eu só queria fazer uma observação bem breve, assim. Eu acho que esse tema de hoje, assim, eu acho que foi um dos mais, assim, valiosos para mim, desde que eu comecei a ter contato com o grupo, né? E no meu trabalho, assim, né, o Hélio conhece lá o meu local de trabalho, né? A gente já se encontrou até lá em uma ocasião. Eu acho ele extremamente importante para as instituições públicas, assim. Sim, me gerou muita reflexão mesmo, né? Ainda mais no momento que essa semana a gente recebeu uma visita, né, visando a acreditação internacional, e no ano que vem a gente vai renovar a acreditação nacional do Conselho Federal, né? E essa questão, né, de como o senhor Inamori ele colocou, né, com muita honestidade, assim, né, a questão né, aquela ambição de ser o melhor do bairro, o melhor do distrito, né, o melhor do país, o melhor do mundo, né? A gente vê muita gente tendo esse tipo de ambição, né? Mas não sabendo como conduzir o processo, né? E
né, incendiar as pessoas, né, e como achar o combustível, né? Então, assim, eu ainda estou digerindo ainda a mensagem ainda dessa semana, assim, eu acho que ainda vai levar muito tempo ainda, mas foi muito valioso para mim. Guto, você vai falar alguma coisa hoje? Posso sim, muito bacana. Eu também estou fazendo a mesma reflexão do Daniel. E assim, eu gostaria depois, confesso para vocês que eu vou esperar, eu vou esperar com muita vontade a gente discutir essa parte do esforço e do resultado, que para mim é ainda um pouco vago, tá? Mas eu confesso que eu tenho muita dificuldade em medir esforço, né? Medir esforço é muito mais complexo do que medir resultado, né? E eu tenho um pouco de receio das pessoas se esconderem atrás e entrarem numa zona de conforto, né? Porque o Inamori fala muito disso, né? Tem que ser o primeiro, tem que ser sempre o primeiro, né? Não pode ser o segundo, né? E para mim, Paulo, eu ainda não entendo muito bem essa parte, mas eu entendo que é quase que um paradoxo, né? Você fala assim, poxa vida, independente de ser monetarista ou aplauso, né? Eu acho que quem consegue o resultado tem que ser aplaudido mesmo, né? Em detrimento, às vezes, de quem se esforça também. E aí, se a pessoa está se esforçando e não está atingindo o resultado, eu me culpo o tempo todo, porque eu acho que aí a culpa é minha como gestor, né? De estar colocando uma pessoa esforçada num ambiente onde ela não consegue performar. Isso eu me cobro o tempo todo por isso. E o Hélio perguntando aí, falando isso agora, eu fiquei refletindo. Eu vou, não, vou procurar. Na hora que encontrar o tema aí, talvez eu coloque na sequência das reuniões aí, quem sabe. Isso é muito importante, né? Muito interessante. Bom, deu 10 horas agora já, pessoal. O Joel lá de Belém, eu vejo ele anotando, acho que, né? Um estudioso rigoroso aí. Você quer comentar alguma coisa, Joel? Né? Não? Para encerrar, para fechando aqui, eu queria passar aqui uma notícia que está no jornal de hoje, que fala sobre as lojas Renner, que eu acho que todo mundo conhece. A Renner renega fast fashion e investe na moda circular. Eu achei impressionante essa decisão dessa empresa varejista. Ele diz que ele tem muitas metas aqui, né? Metas de atingir 100% da nossa cadeia de fornecimento com certificado socioambiental. Meta da certificação à cadeia, a companhia assumiu 4 compromissos no fim de 2021. 80% dos produtos com menos impacto ambientais, sendo 100% do algodão certificado, suprir 75% do consumo corporativo de energia com fontes renováveis e outras metas. Mas essa meta grandiosa de uma loja que vende modas, falar que vai vender produtos duradouros, né? Isso, eu acho que é um reposicionamento, assim, gigante, porque entende-se que no futuro não muito distante, as organizações, seja varejista, seja indústria, seja serviços, qualquer um, se ele não preservar o planeta, nós não vamos sobreviver. É o que está, né, no COP26 e o que está em jogo. E quando a gente fala de planeta, parece que planeta é coisa dos outros, né? Ontem eu vi um senhor varrendo a calçada dele, né? Falei, bom dia, parabéns, né? Só que assim que eu passei, ele varreu da calçada para a guia, né? E ficou lixo lá. Fiquei com vontade de voltar e falar assim, o senhor não vai recolher isso, não? Não, a chuva já deve ter levado a noite passada. Deve estar descendo o Tietê lá, até o fim de semana lá, acho que chega lá no mar lá embaixo. É a forma como a gente trata o planeta hoje. Então, pode não ser um assunto ligado diretamente ao tema, mas é um assunto que é de responsabilidade nossa, né?
de cada um. E eu estava pensando, uma das formas de a gente poder influenciar é a gente direcionar nossa preferência pelos produtos, pelas organizações que cuidam do ambiente, inclusive, né? Acho que é o fator principal. Bom, para não prolongar muito, esse foi o comentário final. A nossa próxima reunião, então, que é a última do ano, né? Vai ser no dia 18 de dezembro, já uma semana antes do Natal, com aquela palestra especial Minha Vida na Minami e a Filosofia Inamori, do Francisco Michio Hijioka, do diretor industrial da Minami Indústria de Aparelhos para Lavoura, de Biritiba Mirim. Está aí feito o convite, né? Um grande abraço a todos, muito obrigado. Posso falar rapidinho? Oi? Sim. A senhora Fumiko, né? É da Goiânia, é isso? Sim. Ela trabalha em qual segmento? Ela é tradutora. Pode falar. Tradutora. Ah, tá. Porque eu soube que abriu uma Daiso lá em Goiânia. Né? Daiso é uma empresa, eu acho que maior, tornou maior, assim, em termos de varejo, não é isso? Daiso. Tipo 1,99, assim. E parece que está fazendo maior sucesso lá em Goiânia. E como ela mora em Goiânia, estava querendo saber, mas ela não trabalha no segmento de... Bom dia. Bom dia. Eu vou esclarecer aqui um pouco melhor. Eu moro em Goiás. Onde eu moro pertence a Goiás. Só que eu fico 500 metros da divisa de Brasília. Então, eu fico mais... Eu visito o Daiso de Brasília, né, porque é bem mais perto do que ir até Goiânia. Então, eu moro em Goiás, mas tudo eu faço em Brasília. Mas a Daiso de Brasília também é relativamente grande e tem muita disponibilidade de produtos. E está fazendo maior sucesso lá também, em Brasília também? Está. Né? Mesmo na época em que só podia atender na porta, né? Estava uma fila de pessoas querendo comprar os produtos, né, importados, um preço bem razoável, né? Apesar de dólar alto, né, ainda está conseguindo vender com preço bem atrativo, né? Exato. E essa Daiso é seguidora da Seiwajuku. Ah, é? O boxeador lá, né? O presidente aqui no Brasil, que eu não lembro o nome agora, ele fala que a dificuldade deles é alinhar os vetores mentais. Abre loja em Curitiba, abre loja em Goiânia, em lugares distintos, e o alinhamento é o principal objetivo deles, e eles utilizam bastante a filosofia Inamori, né? Tem o Marcos, né? Parece que é o diretor de expansão da Daiso, ele que participa da filosofia da... Não é Marcos, eu não lembro o nome, mas não era Marcos, não sei se era Denis, sei lá, em algum lugar notado ele. E o... Mais alguma coisa? 10h07. Ok, pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez por essa reunião e espero todos vocês e mais alguém na palestra especial de dezembro, para fechar o ano. Obrigado, pessoal. Obrigado, Donizete, de Pilar do Sul, Carlos Wada, Mogi das Cruzes, Eduardo Shiroma, de Curitiba, né, da Marketing Digital. Ele que fez aquele convite lá, a figura. Ele está de parabéns. Isso. Quem tiver coisa do marketing digital, pode acionar ele lá de Curitiba virtualmente. Obrigado pela participação, Joel, da Ana Lúcia Confecções, lá de cima, lá. O Daniel, Hélio, o Bruno Katayama, Hélio Rorigomi, o Éder e todo o pessoal.
Obrigado, pessoal. Até a próxima, então. Ah, Ok. Obrigada. Tchau.